Você conhece o Salt, um dos grupos musicais mais intrigantes dos últimos tempos? Não dão entrevista, não tem rosto, não faz turnê, raramente avisa quando vai lançar um disco. Vamos entender um pouco melhor essa história. Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês se inscrevam para receberem novos vídeos e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. Pessoal, o vídeo de hoje decidi trazer para vocês um grupo musical, uma banda, enfim, não dá para cravar o que é ainda, muito intrigante e muito relevante nos últimos tempos. É uma banda que eu já conheço, vou falar banda, tá? Que eu já conheço há algum tempo, se chama Salt. É um grupo bem interessante, britânico, que pouca gente conhece no mainstream, digamos assim, né? Quase ninguém conhece, né? Essa é a verdade. Eu conheci através de outros influenciadores, produtores de conteúdo que recomendaram alguns anos atrás o Salt e me pegou muito na época, assim, que eu falei, caramba, as capas todas pretas, não tem muito escrito nas capas, nos títulos, não acha nada sobre o grupo, bem assim, dá aquela, sabe, aquele ar de mistério, assim, que a gente tem vontade de entender o que é, né, do que se trata. Aí, cara, peguei pra ouvir alguns discos ali e realmente muito interessante. É aquela coisa que já vou falar um pouco melhor, desenrolar sobre o que é o som, mas a gente sempre anseia por novidade, né? Por artistas não ficarem se repetindo e que possam trazer algo realmente novo para a indústria. E o Salt fez exatamente isso e de uma maneira muito estranha. A maneira como eles se comportam ali, a gente vai entrar no mérito a pouco das características que chamam a atenção na banda, que não é só musical e também não é só visual. Então vocês vão entender um pouco melhor essa história. Bom, pessoal, como eu mencionei aqui, é um coletivo, né, musical britânico que começou sua carreira lá em 2019, já tem algum tempinho aí, já estamos caminhando para 7 anos, né, até a gravação desse programa aqui. Não é exatamente uma banda, não é um artista, ele é liderado pelo produtor chamado Inflo, ou Ainflo, não sei exatamente como que pronuncia corretamente o nome dele. E como é que eu posso dizer assim? A banda, ela dá pra cravar assim, pra não errar muito, que é uma soul music, vamos falar assim? Uma soul music. Só que mistura muita coisa, cara. Mistura R&B, funk, afrobeat, gospel, música eletrônica, tem guitarra. Olha, e não é aquele caos sonoro, não é. Então assim, se você tá imaginando, será que é um Frank Zappa que mistura tudo ao mesmo tempo, aquela um por cima do outro, assim, que eu gosto muito, mas é um outro estilo? Não é, tá? Não é. É uma música relativamente acessível, tá? É moderno, na hora que toca você já pensa que é moderno, já vê ali que não é uma coisa vintage. Ela traz alguns elementos clássicos, sim, então assim, linhas de baixo, timbre de bateria, essa questão bem do soul, assim, né, cantado, não tem uma vocalista só, um vocalista só, sempre assim, muitas vozes junto, como se fosse um coral, às vezes destaque-se uma voz feminina, outrora masculina, um ritmo falado, cara, assim, é difícil, uma pena que a gente não pode colocar músicas aqui por questões de direitos e tudo mais, mas eu vou citar, pelo menos citar os discos deles aqui, que não são poucos, mas dá pra citar e falar um pouquinho, porque é muito interessante ver como eles foram construindo esteticamente o som. Mas é muito curioso, cara, muito curioso. Então assim, não espere um som difícil de ouvir, tá? Mas também não espere uma coisa também que você põe ali e beleza, não preciso nem prestar atenção, fica de qualquer jeito, não é, tá? É um som que requer alguma atenção, requer que você pare ali um minuto e tente entender o que tá acontecendo, preste atenção nas letras, cara, é bem interessante. E essa banda, ela vem muito na contramão, né? Isso que é interessante, assim, como eu mencionei na introdução, eles não avisam quando vão lançar um disco, raramente. Tem o Instagram deles aí, depois vocês procuram, Salt, é S-A-L-T, tá? Eu acho que o Instagram é Salt Global, mas é Salt. Procura assim, que você vai encontrar no Spotify, nos streamings, em Instagram. Eles têm Instagram pelo menos, tá? Mas assim, aquele negócio micro usado ali, então assim, são fotos que sugerem alguma coisa. Quando vai avisar um disco que é raro, né? Aí eles põem lá também e já some, não fala muito, não tem ninguém ali falando. Olha, é bem curioso e eu acho interessante porque eles estão atraindo a atenção da galera, né?
que na Europa, no Reino Unido, Estados Unidos, o pessoal conhece um pouco mais. Quando você vai nas lojas de disco lá que eu fui recentemente, você vê pra vender. Então, assim, é uma banda que ganhou esse pessoal mais atento sobre música. Eu não vou falar elitizado, nem intelectualmente mais avançado, não vou nem falar isso. Eu vou falar que mais atento à música, né? Que tá ali, entre aspas, ou de fato trabalhando com música, que estuda música, ou que procura muitos sons novos, vai acabar esbarrando no Salt. Não tem como, porque todo mundo já tá falando, já faz um tempo, ele vem ganhando um pouquinho de notoriedade, a cada ano que passa ele ganha um pouquinho. Inclusive, nas listagens que eu faço de final do ano aqui, né, dos melhores discos do ano, sempre tá o Salt, é muito difícil não estar. Acho que todos os anos que eles lançaram disco entrou no meu top 10. E não é uma obrigação, é porque realmente é muito diferente, essa é a proposta. E musicalmente sempre você quer entender. Hoje é a banda que eu mais quero saber qual é o próximo disco. É o mais, assim, ó. O que será que eles vão falar, cara? Será que vem uma proposta diferente, um som diferente, uma temática diferente? Então, assim, é muito interessante mesmo. E é interessante reforçar esse aspecto de eles não falarem nada, né? De não ter essa divulgação, não ter ninguém falando, não ter nenhum artista famoso recomendando. É difícil você ver coisas desse tipo. E eles estarem ganhando essa notoriedade, desafiando de fato a indústria musical, né, cara? Que a gente tá numa era do TikTok, do Reel, da música pra bombar no Reel, né? No Shorts, enfim, nesses vídeos curtos para fazer uma trilha sonora. Tem que combinar pra isso, aquele trechinho pra pegar o ouvinte ali. E eles não fazem isso, cara, não fazem. Muito pelo contrário, né, como eu falei, todo esse anonimato que a gente não sabe quem toca, tem pouquíssimos créditos quando você pesquisa sobre, não tem muitos créditos nos discos, você não consegue saber direito nada, então isso deixa mais ainda você querendo entender e ouvir, conhecer mais, e mesmo assim eles vêm ganhando espaço, então, e raramente fazem apresentações ao vivo. Olha isso, cara, é bizarro. Então, olha só como é que eles vêm construindo a carreira deles. Então eu vou recomendar pra vocês aqui, recomendar não, é tudo uma recomendação, mas vou citar rapidinho aqui os discos dele, vai aparecer as capas aqui, e eu vou falando os nomes, um pouquinho das propostas, pra vocês verem como que eles vão mesmo na contramão e sempre surpreendem, né, de disco a disco. Eles lançaram em 2019 o disco chamado 5, olha isso, olha o nome do disco, tá aí a capa pra vocês, é um disco cru, né, bem experimental assim. Mas a gente já vê que o Salt já tem algo diferente aqui, né? Não tem nada, nenhuma fórmula mágica pop, não tem. Já é naquele estilo deles ali que você não sabe muito bem o que eles querem dizer ali, uma batida. Depois quando você vai ver, agora é falado. Cara, é bem surpreendente. Muito bom disco, muito boa estreia. E ainda em 19 eles lançaram o 7. 7, esse é o nome do disco. Que esse aqui sim já é mais direto, mais político. Eles tentam disco a disco tratar um tema, né? Não necessariamente um tema específico, não é uma ópera rock, uma história, não é, mas é tudo composições ali e sons acerca de algum tema, então é bem legal ver como é que é bem fechadinho cada trabalho, né? Cada trabalho é um trabalho, então não segue uma linha lógica. E esse set já tem um discurso apontado um pouco mais por algo social, um discurso racial, né? Que é bem forte na música do Salt. Então, acho bem interessante, bem mais acessível também. Aí em 2020 a parada começou a ficar diferente. Já começou o degrau, já deu uma aumentada. Eles lançaram, cara, 2 discos que consideram assim, obras-primas, que entraram, inclusive um deles aqui, não vou lembrar agora, acho que é o segundo que eu vou comentar aqui. Ganhou de melhor disco do ano, cara, na minha lista que eu fiz aqui na época. E foram 2 discos, né, que eles lançaram. Foram o Untitled Black Is, né, sem título Black Is, e Untitled Rise, né, sem título Rise. Cara, um pouco depois do Black Is, bem próximo assim. 2 discos completamente diferentes assim, em termos de proposta. O Black Is foi lançado no contexto do Black Lives Matter, na época, né, que foi bem repercutido, um tema muito vigente na sociedade e bem político, né? O Black Is fala de orgulho negro, dor, resistência, identidade. Musicalmente, assim, é uma joia, cara. Eu considero provavelmente o melhor. É que entre esse e o próximo eu fico muito na dúvida, mas também é lindíssimo esse Black Is, assim, você fica tenso, tem momentos, parece um filme, cara. Tem barulho de polícia, tem elementos eletrônicos assim que pulsam, você não sabe muito o que tá acontecendo, depois é um cara falando, cara, assim, é muito pesado, sei lá,
É tipo um Racionais, assim, sabe, cara? No termos de falar da realidade, só que em 2020, né? Nos anos 2020, não nos anos 90. Então, assim, cara, total apoio, total, tô dentro no som dos caras, recomendo. Esse disco Black Keys é fantástico. E o outro, Rise, também é muito legal, talvez seja meu favorito, né? Eu fico na dúvida aí. O anterior é um pouco mais de denúncia, esse daqui é um pouco mais sobre reconstrução, acreditar, fé, né? Acho muito legal, assim, esse disco, né? E muito bonito, assim, que ele mistura sons, até tem uma coisa até meio brasileira ali de batuque. Inclusive em outros discos aqui deles tem outros convidados, assim, de renome. Tem também músicas cantadas em português, cara, brasileiro, né? Português brasileiro, em discos mais recentes. Então eles estão sempre trazendo gente, assim, para participar pontualmente e brincando muito com estilos. Isso eu acho muito legal, cara, muito legal mesmo. Sem forçar a barra, sem ser uma coisa, sabe? Então esse Untitled Rise, excelente, cara. É uma grande obra-prima, talvez, do Salt. Espero que você escute. Em 2021, foi muito engraçado isso daqui. Eles lançaram o disco Nine. O nome do disco chama Nine. E ele ficou disponível apenas por 99 dias, cara. E depois eles excluíram das plataformas. Assim, ó, muito bizarro. Eu lembro que na época, né, eu já acompanhava forte a banda. E daí eu vi no Instagram. Eles postaram no Instagram que ia ter esse disco aí especial. E daí eu fiquei atento, né? Daí peguei o dia e foi lançado tipo num dia 9 do 9, provavelmente ainda foi até isso. E daí saiu lá, cara, e ficou disponível no streaming, e eles lançaram um arquivo para baixar. Aí eu baixei na época em MP3, legalmente, ali na plataforma deles no site. E daí eu guardei esse disco lá, ele é legal, ele é diferente também, ele é um pouco mais pop, digamos assim, né? Pop assim, né, cara? Dentro dos padrões do Salt. Porque ele tem o experimentalismo dele ali, mas ele é bem amarradinho. Não sei se você já ouviu ou vai conseguir ouvir, que é difícil de achar, né? Porque quem baixou na época e eu baixei. Mas teve isso, cara. Ficou 99 dias disponível e no dia 100 saiu, cara. Bizarro, assim, é muito estranho essa proposta. Mas é uma forma também de oferecer a música como uma experiência, né? Não só sobre um produto, como vender uma capa bonita, não só isso. Como uma experiência realmente, assim, você fala, caramba, e eu ouvi, bem legal, cara, bem corajoso também, né, que custa fazer o negócio. E eles vão lá, e mesmo custando, pagam a conta e quem ganha é a gente, né, cara. Em 2022 eles lançaram o disco Air, que também é maravilhoso, cara. Aqui, esquece tudo. Disco quase 100% orquestrado, experimental em instrumental, então, assim, orquestrações, cantos operísticos, grupos vocais, é quase que inteiro isso, muito bonito mesmo assim, é um negócio surreal, parece sei lá, essas trilhas sonoras clássicas dos anos 70, assim, tipo John Williams, Hans Zimmer, sabe, assim, que já é coisa recente, mas assim, né, a referência. Mas tem esse negócio bem bonito, sabe, cara, bem assim, lindíssimo. Nada a ver com o que a gente vem vendo daqui até aqui, né, em 2020 até 2022, e nesse disco eles entregaram esse também, que é maravilhoso, recomendo também. E em 22 ainda, cara, em 22 eles lançaram 5 discos, cara, 5 discos em 2022, do nada, assim, ó, sempre veio uma coisa meio espaçada, ok, 5 discos, foi esse Air, foi o disco 11, também, que tem uma capa vermelha, salvo engano, né, vocês estão vendo aqui. Bem interessante também aqui, que lançado sem aviso prévio, não teve nada falando que ia lançar esse disco. Um disco um pouco mais reflexivo também, que fala letras sobre fé, humanidade, até que pop, tá? Um disco assim um pouco mais redondinho assim, tranquilo. Ainda em 22, o Earth, esse daqui também, eles saíram tudo junto, né, esses discos aqui. Até no lançamento foi meio que tudo uma pancada só. Aqui é um som um pouco mais orgânico, um pouco mais sobre ancestralidade, sons de percussão ali, referências, afrobeat, tem tudo isso nesse disco, tá? Também muito bom. Today and Tomorrow, muito legal também, talvez seja o mais pop da carreira deles, tá? Ainda em 22, é aquele formato de canção pop mesmo, assim, redondinho, muito bom, um disco bem equilibrado também, sem grandes surpresas, bom disco. E também o Untitled, aí voltamos no Untitled lá, sem título, God. Então a gente tem o Black Keys lá pra trás, o Rise e o God.
Provavelmente até faço depois algum artigo sobre essa trilogia, porque é bem amarradinha mesmo, assim, tem tudo a ver. Musicalmente a capa, tudo igual, o conceito. E esse aqui também é um disco para não ouvir distraído, tá? Ele vem naquela vibe lá atrás do Rise, do Black Keys, como eu mencionei, então é um conceito fechado, um pouco mais sobre espiritualidade, sobre Deus, né? Então tem tudo ali, tem até uma oração do menino no meio lá, oração do Rafael, né? Daí ele começa a falar por que ele ora na música, ali é só ele falando. E tem música também normal, convencional, tem de tudo, tá? Então assim, tem orquestrações, é muito bonito. Esse God, recomendo muito também. Aí em 2024, pessoal, eles lançaram, estamos chegando já próximo a 2026, né? Que é o momento da gravação aqui. A gente tem o Acts of Faith, que também muito bom, entrou aqui no meu top 10 também do ano, da época, um pouco mais maduro, um pouco mais coeso, eles estão começando a direcionar agora o som até aqui, né, mas essa fase é um pouco mais recente, para um som um pouco mais coeso, sem grandes experimentações musicais, assim, né, em termos de sons, ainda assim fazendo, né, uma coisa diferente, não é uma cançãozinha pop só, por si só, mas aqui ele tem essa fase ainda também espiritual, que é legal falar, que eles alternam muito, né, em discursos mais humanitários e também espirituais, então é bem legal ver essa dinâmica, como funciona. E esse disco também fala muito sobre fé, assim como ele fala, atos de fé, né, enfim, temas sobre fé, propósito, compromisso, muito bonito, cara, bonito de verdade, assim, também muito bom. Até aqui eles não erraram, tá? Spoiler, até hoje não errou, a gente vai chegar aqui. Em 2025 lançaram o disco 10, número 10. Aqui eu falaria que talvez seja um rompimento, né, com esses manifestos deles, também fechando esse ciclo, assim como o 10 é um número que fecha um ciclo, né, geralmente, não é um número redondo, o primeiro número redondo ali, e talvez a gente tente achar respostas, né, talvez seja a hora aqui que eles pararam um pouco com a onda política, né, que era dos projetos iniciais ali, sociais e políticos, né? Eu acho que aqui eles fecham isso de uma maneira simbólica, evidente, na minha opinião, e, né, iniciando uma nova fase, inclusive, em 2026, a gente tá gravando no início do ano aqui, e eles já lançaram um disco, cara. Será que vai vir um monte de disco esse ano? Não sei. Pode ser que fique desatualizado esse programa aqui em termos de lançamentos. Mas a gente tem o Chapter 1, o capítulo 1. Olha isso, né? Eles começam lá em 2019 com o disco 5, depois vai andando, depois é disco sem título, agora é capítulo 1. E como eu falei do 10 fechar um ciclo e o capítulo 1 agora em 2026, talvez reforça esse reinício. E aqui é um título, né, provocativo, depois de tantos lançamentos, falar capítulo 1, né? E aqui a gente tem um disco bem... que eles ainda exploram outros sons, uns sons mais... como é que eu vou falar, cara? Sóbrios, digamos assim, né? Sem tantas coisas externas, sem tantas coisas eletrônicas, sabe assim? Uma coisa bem banda ali mesmo, se direcionando um pouco mais o som para banda, um pouco mais convencional e pop, mas sem se vender, tá? Então aqui é música séria, ainda assim. Ouvi pouco, tá? Ouvi acho que uma ou duas vezes só, vou ouvir mais ao longo do ano. Os discos deles eu costumo ir digerindo aos poucos, sabe? Que você vai pegando novas visões, assim. Mas, cara, eles estão aí, seguem firmes em 2026. Tem tudo pra ser um dos discos do ano aí, né? Sempre acaba, a gente espera, né, o que sai e tal, a gente tem que digerir o trabalho. Mas tem muito aí indicando a ser um dos discos do ano mais uma vez, cara, porque é muito bonito, assim, ó. Todos os álbuns deles são fera, assim, recomendo pra todo tipo de pessoa, assim, porque vale a pena ter uma experiência diferente, assim, de ouvir um negócio desse nível. E aqui a gente fecha, né, a discografia deles até aqui, como eu mencionei, a gente tá gravando no início do ano, vários discos, né, pessoal, acho que deu o quê? Uns 8 discos aí, sei lá, ou mais até. Então é uma banda que ativa musicalmente falando, né? Não é muito ativa nas redes sociais, não é muito ativa no marketing, nos palcos, mas é super ativa no estúdio e é isso que mais importa, não é mesmo? E eu reforço, né, pessoal, que legal uma banda assim em 2026, né? Mas desde 2019 aí, que a gente tá carregado aí de artistas, né, que se preocupam, a gente tem que se preocupar mesmo, né, que é onde acontece o jogo hoje, nas redes sociais, em marcar presença, em estar dialogando com os fãs, em querer chamar a atenção da indústria, em estar presente em ações. O Salt não faz nada disso,
desafiando totalmente a indústria lógica do marketing musical, do streaming, né? Põe disco, tira do ar. Olha, cara, muito legal mesmo. Não sei como é que eles não lançaram só vinil, né? Ou só fita, ou só CD. Mas tem em vinil os discos deles, você encontra para comprar. Tem nas plataformas de streaming, tá? É fácil também de achar. Então, assim, pelo menos isso, né? Senão acabou, né? Mas eles... enfim, uma banda uma banda, eu vou chamar, né? Um grupo que vem na contramão da indústria, provando que é possível, sim, você chegar em algum lugar, porque hoje é uma banda mundialmente conhecida. Por poucas pessoas? Por poucas pessoas, mas é mundialmente conhecida por uma porção relevante de alto nível de ouvintes, tá? Então não tá tocando em qualquer canto aí, na festinha de não sei quem, não, entendeu? Tá por pessoas que gostam realmente de música, e é isso que mais importa. Então fiz questão de fazer um vídeo aqui para recomendar um vídeo exclusivo sobre o Salt. Tem artigo no nosso site lá, você pode achar, entreacordes.blog. Tem no Instagram, que é @entreacordes.blog também, onde você pode encontrar lá artigos sobre o Salt. Eu sempre estou recomendando o story também lá. Vira e mexe, estou ouvindo, sempre estou lançando discos. Então, assim, cara, que você dê uma ouvida aí, pega algum disco para ouvir, tenta dar uma chance, ter uma experiência diferente aí nas suas audições, que acho que você vai se tornar fã. Que o público aqui do Entre Acordes é alto nível, o pessoal gosta de música. Então, fica a recomendação para vocês, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo, um podcast aqui no canal do Entre Acordes. Se você gostou, comente aqui, curtir, vou lá ouvir. Enfim, deixem sugestões de temas também que vocês querem ouvir aqui, beleza? Não se esqueçam de inscrever aqui, dê joinha, dá uma força pro nosso canal que tá começando. E a gente se vê no próximo vídeo, quinta-feira que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fechou. Acho que deu bom.